Olá pessoal, meu nome é Thiago Bastos, eu sou especialista em soluções de armazenamento de dados, em sistemas de backup, estratégias de backup voltados para data center e também para uso pessoal. E estou trazendo aqui uma série de um software de backup gratuito, um software de backup chamado NetBack Replicator da Knapp. A Knapp é uma fábrica de storage NAS. Eles são líderes, um dos líderes mundiais aí nesse segmento de storage NAS. E eles disponibilizam lá no site deles um software gratuito, que é o NetBack Replicator, que a gente vai ver agora. E nesse primeiro vídeo nós vamos ver como instalar, fazer o download e a instalação do NetBack Replicator. E é um software relativamente simples, porém muito eficiente, que vai automatizar aí, as cópias dos dados que são de vital importância, seja para uma empresa ou para um uso doméstico. É um software de backup para Windows, então ele vai funcionar tanto em Windows Server quanto Windows 10, Windows 7, versões até anteriores aí do Windows. E a função desse software é realizar de forma automática a cópia de dados que o usuário considere importante ou que são de fato importantes para a empresa, ou para o uso pessoal. Eu vou explicar primeiro aqui o que o software faz e o que o software não faz. Tá? O que o software faz? Ele faz backup de arquivos e pastas. Então, instalando ele no meu notebook, eu vou conseguir realizar backups da minha pasta documentos, da minha pasta downloads, da minha pasta desktop, arquivos que são importantes para mim aqui dentro do notebook. Ou uma pasta que eu criei lá no C2 pontos, onde eu salvo meus trabalhos, seja do Photoshop, ou de trabalho com vídeo, ou Word, Excel, que seja. Mas tenho ali meu local onde eu salvo meus arquivos, meu trabalho principal, e eu uso esse software para realizar uma cópia de segurança aí dessas informações que são importantes. O que esse software não faz? Ele não vai fazer um backup de um banco de dados a quente. Então, eu tenho meu servidor SQL Server, que roda meu banco de dados, eu vou conseguir pegar uma cópia, gerar uma cópia desse banco de dados com o NetBack Replicator? Não. Até existem formas de a gente aplicar o uso do NetBack Replicator num cenário desse, mas não é esse software que vai conseguir pegar, fazer a cópia direta do arquivo da base de dados lá. PST também do Outlook, é uma coisa que o pessoal normalmente precisa bastante assim, mas a gente não consegue copiar o arquivo PST se o Outlook do usuário estiver aberto. Então isso é realmente uma característica aí da solução do cliente de e-mail. E a gente não vai conseguir simplesmente fazer essa cópia através do NetBack Replicator. Se o Outlook estiver fechado, o software consegue copiar. Máquina virtual, vou instalar ele no meu Windows Server, estou rodando Hyper-V e quero fazer cópia de máquinas virtuais a quente também. A quente que eu digo, que é um termo que nós utilizamos em data center, com a máquina virtual em operação, aquela máquina virtual está ligada, executando as operações dela. Então, com o NetBack Replicator também não dá para simplesmente ir lá e gerar uma cópia do VHDX da máquina virtual, dos arquivos ali que compõem a máquina virtual. E também ele não faz um backup bare metal, que é um backup completo de um servidor. Manter o estado atual do servidor ali, com todas as configurações, aplicações que estão em funcionamento, criar uma imagem completa do estado do sistema operacional do servidor. Então também não é isso que ele faz, o que ele faz, como eu já falei, é backup de pastas e arquivos. E vamos ver como isso funciona. Eu vou mostrar aqui nesse primeiro vídeo como fazer o download e a instalação desse software. Aqui na descrição do vídeo já tem o link de download do software também, mas eu vou mostrar aqui o caminho para chegar até o site da Knapp e como conseguir a ferramenta de backup lá. Então eu já trouxe aqui o site da Knapp, basta digitar knapp.com no seu navegador, vai chegar na página home aqui do fabricante. E o software de backup, para mostrar aqui para vocês, eu vou me encolher um pouquinho aqui e vir para o cantinho rapidamente. Nós vamos vir aqui na opção assistência e aqui no campo transferir nós vamos ter utilitários para PC e Mac. Clicando aqui, nós vamos ser direcionados para a página dos utilitários da Knapp, tem uma série de categorias aqui. O software que eu vou mostrar agora, o NetBack, ele está aqui na categoria de essencial mesmo. Ele é um dos softwares essenciais aí da Knapp, como o Keyfinder Pro,
QSync e temos ele aqui, NetBack Replicator. E vamos baixar aqui a versão, né, que só, como eu falei, né, para o Windows, e escolher o local onde você quer salvar aí o arquivo de instalação. Eu deixei aqui uma pastinha preparada para receber. Então, fez o download do software, nós vamos iniciar a instalação. Então, aqui podemos clicar já diretamente, né, no arquivo que foi baixado. O Windows vai trazer a tela, né, solicitando a permissão, né, se o aplicativo deseja fazer alterações, né, e tal. Então pode clicar em sim, pode autorizar. Vou trazer aqui a telinha de instalação. Ó. Clicou em sim, ele vai trazer a tela do idioma. O idioma da minha preferência é em inglês mesmo, não tem ainda esse software com idioma em português. E eu vou mostrar que em inglês é relativamente simples. Né? Deu OK. E vamos aqui para o passo a passo da instalação. Então basta clicar em Next, concordar com os termos do uso do software. Clique em Next novamente. Pode manter esse padrão, né, esses 3 checkbox marcados aí mesmo. O local de instalação, mantém então, eu procuro manter o padrão ali, arquivos de programas no C2 pontos do Windows. Mantém esses 2 checkbox marcados, não há necessidade de desmarcar nenhum deles. E aguarde a instalação ser concluída. Ok? Finalizado aqui o processo de instalação, vamos clicar em Next. E aí ele já vai trazer aqui o checkbox marcado para ele executar o NetBack Replicator. Então, mantendo aqui marcado e clicando em Finish, ele já vai abrir o software para a gente. Então, a primeira janela que ele traz é de região, né? A gente vai usar aqui região global. E pode clicar em Apply. Clicando em Apply, ele vai trazer essa outra janela, né? Uma janela de bem-vindo e tal. Aqui a gente pode fechar essa janelinha. Ele vai trazer a janela definitiva aqui de uso. E vamos usar aqui no modo avançado, que é um modo mais prático, mais versátil, assim, de ter um overview do software. Clicando aqui, ele vai mudar a janela para esse formato aqui. Ó. Então aqui ele traz, né, as opções do software. Auto Backup, que é um backup em tempo real. A gente vai ver como configurar uma tarefa dessa. O Schedule Backup, que é o que a gente já vai ver nesse vídeo, um backup agendado. E o Instant Backup, que é um backup manual, um backup que a gente manda executar no momento em que é mais oportuno, mais conveniente aí pra gente, beleza? Aqui em opções também, né, nas opções avançadas, nós vamos ter notificação por e-mail. Então, quando ele termina de realizar a cópia, o software manda um e-mail avisando se der erro na cópia, né? Então, ele vai também dar esses avisos aí por e-mail, tá legal? E agora vamos criar uma tarefa de backup agendado para entender já como esse software funciona. Então vemos aqui, pessoal, na aba Schedule Backup. Né? A gente vai ver aqui em cima tem algumas abas. O logo está um pouco por cima aí, mas é a segunda aba, Schedule Backup. É bem simples de encontrar. E aqui do lado esquerdo nós temos a opção Schedule Backup Source. A fonte, né? A origem, onde estão os dados que eu quero realizar a cópia. Eu vou fazer um exemplo aqui da pasta documentos. Eu vou fazer um backup da minha pasta documentos, por exemplo. Vou navegar até essa pasta, tem que vir aqui em usuários. Dentro de usuários, eu tenho aqui o meu usuário do Windows, Thiago, e vou marcar aqui o checkbox documentos. Reparem que ele marca já automaticamente, né, o checkbox dos diretórios anteriores. Né? Então, pasta Thiago, que está no C2 pontos e tal, tá? Porque ele vai criar essa árvore de diretório lá no backup também. Então, por enquanto é só a pasta documentos que eu quero realizar o backup. Do lado direito, ele já fez a contagem de arquivos e pastas, né, o tamanho desse backup. E é importante saber o tamanho, a quantidade de dados, né, que compõem esse backup, o espaço que isso vai ocupar, para você saber onde você vai realizar essa cópia. Né? Se vai caber num pendrive de 16 GB, se vai caber num HD externo, se vai ter um HD externo lá de 2 TB, de 4 TB ou maior. Então vai ser de acordo também com a quantidade de dados que precisam ser backupeadas. E o destino, please select the destination.
selecionar o local onde a cópia vai ser realizada. Então o legal desse software, além dele ser gratuito, é que a gente pode realizar essa cópia até para um HD externo. Eu vou usar como exemplo aqui um HD externo USB. Então para backups, que a gente pode considerar mais simples, operações mais simples assim, para uso pessoal, pequenas empresas, né, que tem um servidor ali que precisa ter cópia dos arquivos que estão no servidor, um HD externo já pode resolver bem, já pode ajudar bem aí a providenciar uma cópia de segurança dos dados com um custo inicial mais baixo, né? A gente vai falar também de soluções mais avançadas, fazer o backup via rede e tudo, mas aqui a intenção é mostrar que existe uma solução gratuita para ajudar, né, as pessoas a manterem cópia de segurança dos dados. Então vou usar aqui meu HD externo, meu E2 pontos. Como é um backup agendado, a gente precisa definir a frequência, né? Estamos aqui no dia 10/4/2022 e eu gostaria que esse backup se iniciasse daqui 5 minutos, às 14h15. E aqui tem o botão Frequency Settings, né? Configurações de frequência. Com que frequência eu quero que ele execute a cópia, né? Ele atualize essa cópia para o meu HD externo. Ele pode fazer isso a cada 1 hora ou uma vez ao dia, todos os dias, 10 horas da noite, atualize a cópia, né? Semanal, eu quero realizar essa cópia às segundas, quartas e sextas, por exemplo. Mensal, né? Tem um backup mensal também. Todo dia primeiro do mês atualiza a cópia. Tem várias opções, né? Aqui eu vou mostrar o diário. Quero que ele execute uma vez ao dia, todos os dias às 2h15. Eu quero que ele realize a cópia da minha pasta documentos. Tem essa opção também para ele desligar o computador quando ele completar a tarefa de backup, né? Finalizou a cópia dos dados, ele mesmo já dá um shutdown no Windows. Se for um servidor, obviamente, né, dificilmente vai ser necessário habilitar esse checkbox aqui, e no meu caso também eu não preciso. E aí nós vamos clicar aqui em adicionar para ele adicionar a tarefa. Então ele pergunta, né? Você quer habilitar esse agendamento de backup? Sim, quero habilitar. E aqui ele vai pedir o login do Windows, do usuário do Windows, para que ele consiga executar essa cópia, mesmo que não tenha ninguém logado no Windows, tá? Por isso que é importante aqui essa senha. E tudo certinho, colocou a senha ali do usuário do Windows, ele dá aqui o status da tarefa já como Enable, para iniciar às 14h15. Então, às 14h15, nós vamos ver aqui a cópia sendo iniciada. Então tá aí, pessoal, dentro de 15 segundos, né, 10 segundos, ele vai iniciar a cópia automaticamente. Vamos aguardar aí. Iniciou a cópia, ele está em execução. Eu vou trazer a janelinha aqui do progresso para vocês darem uma olhada. Então a gente consegue ver alguns detalhes, né, o arquivo que está sendo copiado, a taxa de transferência que ele está alcançando, total de arquivos transferidos, de 3.402 arquivos já foram transferidos 400. Então vamos acompanhar esse progresso. Já é importante falar, ele faz esse backup incremental em nível de arquivo. Então na próxima vez que a gente rodar, né, que ele executar essa tarefa, ele não vai precisar copiar todos os arquivos novamente. Ele só vai copiar arquivos novos ou arquivos que foram alterados. Os arquivos que o software identificar que estão idênticos, ele não vai precisar copiar novamente. A gente vai ver nos logs ali do software que isso aconteceu. Finalizou a cópia, vamos ver aqui. Então eu vou executar novamente a mesma tarefa, né? Por mais que esteja agendado aqui para as 14h15 todos os dias, nós podemos clicar com o botão direito aqui na tarefa e tem a opção Backup Now. Se ao longo do dia eu sentir a necessidade, né, perceber a necessidade de atualizar a cópia do que tem na pasta documentos, no meu caso aqui, eu venho aqui e mando executar manualmente mesmo, né? Dou esse Backup Now, ele vai trazer também a janela aqui de progresso, já está finalizando. Dessa vez, o total de arquivos transferidos ficou em 0, tá vendo? Então já não está mais contando arquivo, está só fazendo a varredura. E já acabou. Vamos pegar os logs aqui para a gente ver o resultado. Abrir o Netback.
Vamos pegar o log agora da última tarefa. E, diferente da tarefa anterior, ó, tarefa de backup completa, 3.402 arquivos copiados, nesse caso, 0 arquivos copiados, não precisou copiar nada. E 3.402 arquivos idênticos, ele deu skipped, né? Então ele não precisou copiar tudo de novo, ele só fez uma verificação aí. E a gente consegue ver pelo tempo também, né? A gente consegue ver aqui cerca de 20 segundos para ele fazer essa varredura. Cerca de 20 segundos para ele fazer essa varredura, enquanto a primeira cópia ele iniciou aqui às 14h15, demorou ali 1 minuto e meio para concluir e depois só 20 segundos para fazer o comparativo, tá legal? E vamos ver o resultado dessa cópia. E se eu precisar desses arquivos que estão lá no meu HD externo, né? Como que eu faço? Então vamos abrir aqui o Windows Explorer. Vamos pegar aqui o E2 e nós vamos ter aqui a pasta Netback Data. Ele cria essa pastinha. Dentro dela ele vai criar a conta de usuário que estava logada no software e o hostname da máquina, da qual veio, né, a cópia dos arquivos, a máquina de origem. Disco C, que é onde está a pasta, né, que a pasta documentos fica no C2. Aí, como eu falei, ele cria aquela estrutura, né, aquela árvore de diretório, até chegar ao usuário Thiago, pasta documentos. E aqui sim, estão aqui as pastas e os arquivos. E uma coisa que é uma vantagem também desse tipo de cópia, é que ele não gera esse backup num formato fechado. Putz, eu preciso do NetBack agora para recuperar meus arquivos. Não. Eu posso pegar esse HD externo e levar em qualquer máquina Windows e os arquivos estão aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo, né? PDF, Excel, vídeo, né? O que tiver já está acessível, né? Você tem um acesso imediato aos arquivos, ok? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, né? Eu vou mostrar aqui também tarefas de backup em tempo real, backup manual, falar um pouco mais sobre o conceito de backup, mas fica a dica aí de um software gratuito. É uma solução realmente, né, de baixo custo, assim. A gente pode usar um software gratuito com HD externo para proporcionar cópias de segurança de forma automatizada e bem eficiente, ok? Se esse vídeo foi útil para você, compartilhem, não esqueçam de deixar o like aí pra gente, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.